Você já orou, esperou, orou de novo e parecia que o céu estava em silêncio? Há momentos em que a vida pesa tanto que a fé começa a tremer. Você se pergunta: Deus está me ouvindo? A resposta é sim, mas às vezes a maior batalha não é a situação em si, é continuar orando quando nada parece mudar. Hoje você vai descobrir por que não deve desistir e o que acontece nos bastidores do céu enquanto você espera. Fique até o final, porque essa mensagem pode mudar a forma como você ora. Hoje falamos sobre um testemunho pessoal e a parábola da viúva. Quando eu era jovem, lutei com um vício que parecia impossível de vencer. Não era algo pequeno, era uma corrente que me prendia todos os dias, que roubava minha paz e me enchia de culpa. Por dentro, eu queria fazer o certo. Meu coração sabia qual era o caminho, mas minha mente era fraca e eu caía repetidas vezes no mesmo erro. Havia noites em que eu me deitava com o coração partido, cheio de vergonha, sem conseguir nem olhar para o céu. E havia manhãs em que eu prometia a mim mesmo que seria diferente, que dessa vez eu venceria, mas eu falhava de novo, e de novo, e de novo. Mesmo assim, eu não desisti de orar. Mesmo tropeçando, eu voltava. Mesmo com vergonha, eu me ajoelhava, não porque eu fosse forte, mas porque eu sabia que sem Deus eu não tinha a menor chance de vencer essa batalha. E então algo começou a mudar, não de uma hora para outra, não da forma que eu esperava, mas Deus começou a agir. Ele foi me dando força aos poucos, dia após dia, oração após oração. Ele me deu coragem para me levantar, determinação para resistir e graça para sair daquele ciclo doloroso que parecia não ter fim. Hoje, olhando para trás, sou profundamente grato por não ter desistido de orar naquele momento mais difícil, por não ter deixado a vergonha me afastar de Deus, por não ter acreditado na mentira de que minhas orações não valiam nada. Pela graça de Deus, hoje sou livre, e se Ele fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. É muito fácil perder a fé quando as respostas demoram, quando você ora hoje, amanhã, na semana que vem, e o céu parece estar em silêncio. Quando você vê outras pessoas sendo abençoadas e se pergunta, por que comigo demora tanto? Esse sentimento é real, essa dor é real, e Jesus sabia disso. Por isso, em Lucas 18:1, ele nos conta uma parábola especialmente para esse momento. A Bíblia diz que Jesus contou essa história para mostrar que devemos sempre orar e não desanimar. Não foi por acaso que ele ensinou isso, foi porque ele sabia que a espera seria uma das maiores provas da nossa fé. Na parábola, há uma viúva, uma mulher sem poder, sem influência, sem conexões importantes, sem ninguém para lutar por ela. Ela vivia numa sociedade em que uma mulher sozinha tinha pouquíssimos direitos. E ela enfrentava um juiz que a Bíblia descreve de forma direta. Ele não temia a Deus e não respeitava as pessoas. Em outras palavras, ele não se importava com mais ninguém além de si mesmo. Mas essa mulher tinha algo que ninguém podia tirar dela. Ela tinha persistência. Ela continuou voltando, continuou pedindo, continuou aparecendo diante daquele juiz mesmo sendo ignorada, mesmo sendo rejeitada, mesmo sem ver nenhum sinal de que as coisas mudariam. E o juiz, cansado de ser incomodado, finalmente cedeu. Ele lhe fez justiça, não porque se importava com ela, mas porque ela simplesmente não desistiu. Jesus então faz uma pergunta que muda tudo. Se um juiz injusto, frio e egoísta cedeu diante da persistência de uma viúva, quanto mais um pai amoroso, justo e cheio de compaixão responderá aos seus próprios filhos que clamam a ele dia e noite? A resposta é clara: Deus ouve, Deus se importa e Deus responde. Talvez não no nosso tempo, talvez não do jeito que esperamos, mas Ele responde. E por isso Jesus nos diz em Mateus 7:7: continuem pedindo e receberão, continuem buscando e encontrarão, continuem batendo e a porta será aberta para vocês. Não desista, continue batendo, continue pedindo. Deus está trabalhando mesmo quando você não consegue ver. Pai, nós viemos diante de Ti hoje exatamente como somos, com nossas esperanças e nossas dúvidas, com nossas forças e nossas fraquezas, com orações que já fazemos há muito tempo e que ainda aguardam resposta. Tu conheces cada detalhe da nossa história,
Conheces as orações que fazemos em voz alta e as que sussurramos em lágrimas no silêncio da noite. Conheces os momentos em que nossa fé é forte e os momentos em que ela treme. E mesmo assim, tu nos chamas a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós. Senhor, aumenta a nossa fé. Dá-nos a fé que continua orando quando nada parece mudar. A fé que confia mesmo quando não consegue enxergar. A fé que persevera no silêncio, que não desiste na espera, que não se deixa vencer pela demora. Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, pedimos que tu fortaleças a nossa fé através da tua palavra e do teu Espírito Santo. Pai, dá-nos graça para perseverar, graça para continuar quando estamos cansados de esperar, graça para continuar orando quando os sentimentos dizem que não adianta. Tu estás trabalhando nos bastidores, abrindo portas, preparando respostas, movendo montanhas que nossos olhos ainda não conseguem ver. Ensina-nos a esperar sem desistir. Guarda nossos corações da amargura, da tristeza e da comparação com a vida dos outros. Ajuda-nos a lembrar que tu ages de forma única em cada vida, que o teu tempo é perfeito e que tudo o que tu fazes é feito com sabedoria e amor. Senhor, hoje trazemos diante de ti cada necessidade, cada fardo, cada pedido que carregamos no coração. Quando estamos doentes no corpo, cansados nas emoções ou feridos no espírito, ajuda-nos a lembrar que tu és o Senhor que nos cura. Renova as nossas forças, sopra a vida em cada lugar fraco dentro de nós e nos restaura de dentro para fora. Quando estamos esperando por provisão, por direção, por uma virada, ajuda-nos a lembrar que tu és Jeová Jiré, o Senhor que provê. Abre portas que ninguém pode fechar, abre caminhos onde parece não haver saída. Provê de formas que só tu podes prover, e afasta de nós todo o temor de que não haverá o suficiente. Quando não sabemos para onde ir, quando o caminho está escuro e incerto, lembra-nos de que tu és o nosso pastor. Tu nos guia em veredas de justiça. Mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo, mostra-nos o próximo passo. Isso é suficiente. Um passo de cada vez, guiado pela tua mão. E quando as batalhas vierem contra nós, sejam elas visíveis ou invisíveis, ajuda-nos a lembrar que tu és o nosso estandarte e a nossa vitória. Peleia por nós, Senhor, porque a batalha é tua, não nossa. Pai, quando a dúvida tentar entrar, fortaleça o nosso coração. Faz calar a voz que diz que nossas orações são inúteis e nos lembra de que nenhuma delas se perde. Tua vontade é boa, agradável e perfeita, mesmo quando a resposta não é o que esperávamos. Ajuda-nos a nos render à tua vontade todos os dias, a confiar no teu tempo sem nos cansar, a pedir com ousadia enquanto confiamos na tua sabedoria. Entregamos hoje nossos planos, nossos sonhos e nossos desejos nas tuas mãos. Abrimos mão da necessidade de controlar os resultados e escolhemos confiar em ti, Senhor. Renova as nossas forças enquanto esperamos. Quando estivermos fracos de tanto esperar, lembra-nos de que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és a nossa ajuda sempre presente na tribulação. Ajuda-nos a depender de ti todos os dias, até que a resposta chegue, até que a tua vontade seja completamente realizada em nossas vidas. E mesmo que tenhamos que esperar mais do que gostaríamos, ajuda-nos a permanecer fiéis, a continuar louvando no meio da espera, a deixar que a nossa fé cresça mais forte, a nossa esperança se torne mais firme e o nosso amor por ti se aprofunde cada vez mais. Hoje fazemos essa declaração: não vamos desistir, não vamos desistir. Continuaremos pedindo, continuaremos crendo, continuaremos confiando. Porque tu és fiel, ó Deus. Tu sempre foste fiel e sempre serás fiel. Nós confiamos em ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque tu nos ouve. Hoje descansamos nessa verdade. Tu nos ouviste e estás respondendo. Nosso coração está em paz, porque tu és fiel. Confiamos que estás ordenando todas as coisas para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, eu quero que você saiba, as suas orações não foram em vão.
Cada palavra que você enviou ao céu foi ouvida, cada lágrima foi vista. Cada momento em que você escolheu continuar orando em vez de desistir foi precioso aos olhos de Deus. Você não está sozinho nessa espera. Deus está com você. Ele estava com Abraão na longa espera pela promessa. Estava com Ana nos anos de choro e oração. Estava com Daniel nos 21 dias de silêncio. E ele está com você agora, nesse exato momento, trabalhando em formas que você ainda não consegue ver. Se essa mensagem te encorajou hoje, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Deixa um comentário aqui embaixo contando o que você está orando, o que está esperando, qual é o pedido que você tem levado diante de Deus. Seria uma honra orar junto com você. Que Deus te dê mais fé, mais força e mais graça para continuar até ver a resposta chegar. Não desista. Deus é bom e Ele não vai falhar com você. Muitas vezes, quando oramos e não recebemos resposta imediata, a primeira coisa que nossa mente tenta nos dizer é que Deus não está ouvindo, que nossas orações estão subindo e não chegando a lugar nenhum, que talvez Deus esteja ocupado com pessoas mais importantes, com problemas maiores, com situações mais urgentes do que a nossa. Mas isso é uma mentira. E é uma mentira perigosa, porque ela ataca exatamente aquilo que nos mantém conectados a Deus, a fé de que Ele nos ouve e se importa. Hebreus 13:5 nos diz com toda clareza: nunca vou deixar você, nunca vou abandonar você. Não é uma promessa condicional, não é um dependendo da situação. É uma declaração absoluta do coração de Deus para com seus filhos. Ele não vai embora quando você está esperando. Ele está exatamente ali, do seu lado, no meio da espera. E mais do que isso, a espera não é um tempo vazio. A espera não é Deus esquecendo de você enquanto cuida de outras coisas. A espera é um tempo de trabalho profundo, silencioso e poderoso na sua vida. É durante a espera que a fé deixa de ser apenas uma palavra bonita e se torna algo real, testado e comprovado. É fácil ter fé quando tudo está indo bem, quando as respostas chegam rápido, quando as bênçãos são visíveis. Mas a fé que persevera no silêncio, que continua orando no escuro, que se recusa a desistir mesmo sem ver nenhum sinal, essa fé é preciosa aos olhos de Deus. É durante a espera que Deus trabalha nas camadas mais profundas do nosso coração. Ele cura feridas antigas que ainda doem. Ele remove amarguras que nem sabíamos que estavam lá. Ele nos ensina a depender dele de uma forma que a prosperidade imediata nunca poderia ensinar. Ele nos aproxima de si de uma maneira que só o deserto é capaz de produzir. Pense em como o ouro é purificado. Ele precisa passar pelo fogo. E quanto mais tempo no fogo, mais puro ele se torna. A espera é esse fogo. Ela queima o que não é de Deus, o que é superficial, o que é frágil. E o que sobra depois dessa purificação é uma fé sólida, madura e inabalável. Em Lucas 18:8, Jesus faz uma pergunta que deveria nos sacudir profundamente. Ele pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele não estava perguntando se encontraria pessoas religiosas, se encontraria pessoas que frequentavam o templo, se encontraria pessoas que conheciam as Escrituras. Ele estava perguntando se encontraria pessoas que perseveravam na fé, mesmo diante da demora, mesmo diante do silêncio, mesmo diante das dificuldades. Esse é o tipo de fé que Deus está construindo em você durante a espera. Uma fé que não depende das circunstâncias, uma fé que não vacila quando as respostas demoram, uma fé que continua batendo na porta mesmo quando ela parece fechada, que continua pedindo mesmo quando o céu parece silencioso, que continua crendo mesmo quando os olhos não enxergam nada. E cada vez que você escolhe orar em vez de desistir, você está declarando algo poderoso. Você está dizendo: eu acredito que Deus pode, eu acredito que Deus ouve, eu acredito que Deus age. Cada oração é um ato de fé.
Cada vez que você se ajoelha novamente, você está travando o bom combate da fé. Você está resistindo à voz da dúvida. Você está escolhendo confiar em Deus acima do que seus sentimentos estão dizendo. Não subestime o poder de uma oração persistente. Não subestime o que está acontecendo nos bastidores enquanto você espera. Deus está movendo montanhas que você não consegue ver. Ele está abrindo portas que ainda não apareceram no seu horizonte. Ele está preparando respostas que vão além de tudo que você pediu ou imaginou. Então hoje, não desista. Continue orando, continue pedindo, continue batendo. Não deixe que a espera esfrie o seu coração. Não deixe que a demora transforme sua fé em amargura. Não deixe que a comparação com a vida dos outros roube a sua paz. Deus trabalha de forma única em cada vida, no tempo certo, da maneira certa, com uma sabedoria que ultrapassa o nosso entendimento. Ele ouviu Ana e respondeu a uma mãe que chorava. Ele cumpriu sua promessa a Abraão quando tudo parecia impossível. Ele enviou a resposta ao céu quando Daniel ainda estava orando. Ele se impressionou com a fé da mulher cirofenícia e atendeu ao seu pedido na mesma hora. E ele é o mesmo Deus hoje, o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que ele fez antes, ele pode fazer de novo, e ele vai fazer na sua vida também. E ele está fazendo o mesmo por você agora. A Bíblia está repleta de pessoas que esperaram, que choraram, que duvidaram em alguns momentos, mas que não desistiram de Deus. E essas histórias não estão na Escritura por acaso. Elas estão lá para nos lembrar que a espera faz parte do caminho e que Deus sempre cumpre o que prometeu. Pense em Abraão e Sara. Deus prometeu a eles um filho, uma promessa linda, cheia de esperança. Mas os anos foram passando. 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos e nada. O ventre de Sara continuava fechado e os dois foram envelhecendo enquanto a promessa parecia cada vez mais impossível. Houve momentos de dúvida, houve momentos em que eles tentaram resolver a situação com as próprias mãos, como quando Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar. Mas Deus não havia esquecido, ele não havia mudado de ideia. E no tempo certo, quando humanamente falando já era tarde demais, Sara engravidou e deu à luz Isaque. Gênesis 21 registra esse momento como uma explosão de alegria. Sara disse: Deus me fez rir e todos que souberem vão rir comigo. A espera foi longa e dolorosa, mas a promessa de Deus foi cumprida. E o que nasceu daquela espera foi muito maior do que apenas um filho. Foi o início de uma nação inteira. Depois temos a história de Ana, em 1 Samuel 1. Ana queria um filho desesperadamente e não conseguia engravidar. Ano após ano, ela subia ao templo e derramava sua dor diante de Deus. A Bíblia diz que ela chorava tanto que o sacerdote Eli chegou a pensar que ela estava bêbada. Esse é o retrato de alguém que ora com tudo que tem, que despeja a alma inteira diante de Deus sem guardar nada. E Deus a viu. Deus ouviu cada oração, cada choro, cada sussurro daquela mãe que ainda não era mãe. Ele abriu seu ventre e ela concebeu Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas de Israel. E não parou por aí. Depois de Samuel, Deus lhe deu mais 5 filhos. O que parecia uma bênção negada se tornou uma bênção multiplicada. A história de Daniel nos mostra outro aspecto poderoso da oração perseverante. Em Daniel 10, o profeta jejuou e orou por 21 dias. 21 dias sem resposta visível. 21 dias sem nenhum sinal de que algo estava acontecendo. 21 dias de silêncio do céu. Qualquer um poderia ter desistido. Qualquer um poderia ter pensado: não adianta, Deus não está ouvindo. Mas Daniel continuou. E quando a resposta finalmente veio, o anjo que trouxe a mensagem revelou algo impressionante. Deus havia ouvido a oração de Daniel desde o primeiro dia.
desde o primeiro dia, mas a resposta havia sido retardada por uma batalha espiritual nos lugares celestiais. Isso nos ensina algo fundamental. O silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus não é rejeição. Às vezes, há muito mais acontecendo nos bastidores do que nossos olhos conseguem ver. A resposta já está a caminho. A batalha já está sendo travada. E enquanto isso, Deus pede apenas uma coisa: que continuemos orando. E então há a mulher Ciro-fenícia, em Mateus 15, 21 a 28. Ela veio até Jesus em desespero, porque sua filha estava atormentada por um demônio. E no início, Jesus não respondeu. Depois, os discípulos pediram que ele a mandasse embora. E Jesus ainda disse que sua missão naquele momento era para as ovelhas perdidas de Israel. Qualquer pessoa nessa situação poderia ter se sentido humilhada e ido embora, mas ela não foi. Ela se ajoelhou diante de Jesus e continuou pedindo, com humildade, com fé, com uma persistência que não se deixou abalar pela demora nem pelo aparente desinteresse. E Jesus ficou admirado. A Bíblia diz que ele se impressionou com a fé dela e na mesma hora concedeu o que ela pedia. A filha foi curada. O que todas essas histórias têm em comum? Nenhuma dessas pessoas recebeu a resposta imediatamente. Todas elas enfrentaram a espera, o silêncio, a dúvida e a pressão para desistir. Mas todas elas escolheram continuar e todas elas viram Deus agir de forma poderosa em suas vidas. Deus não estava ausente durante a espera delas. Ele estava trabalhando, estava moldando o caráter, fortalecendo a fé, preparando o terreno para uma resposta que seria muito maior do que qualquer uma delas poderia imaginar. E Ele está fazendo o mesmo por você agora.